A Escola Municipal de Alvinópolis apresenta um pequeno documentário sobre 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Educação não tem cor, com o seguinte tema: é correto afirmar que o preconceito no Brasil e em Moçambique está pautado muito mais na exclusão socioeconômica do que na questão ética? Afirmar que o preconceito no Brasil está pautando muito mais exclusão socioeconômica do que na questão étnica. Não, eu não concordo com o preconceito socioeconômico. Olá pessoal, boa tarde a todos, Que Deus abençoe a todos. Fui convidado aqui para responder uma questão sobre uma pergunta que foi feita aqui. É correto afirmar que o preconceito no Brasil está pautado muito mais na exclusão socioeconômica que na questão étnica? Então a questão é a seguinte: o preconceito no Brasil, como é do conhecimento de todos, tem muito, muitas pessoas têm esse preconceito, de cor, de raça, Nós já vimos aí vários noticiários na televisão de índios sendo queimados, negros sendo agredidos, sem sequer ouvir o negro, Como foi ontem mesmo, eu estava assistindo aqui no telejornal, um negro que estava passando, uma pessoa de cor, estava passando pela rua, duas pessoas brancas atacaram o negro para tomar o celular. Esse negro saiu correndo em busca de uma segurança, de onde tivesse gente, para poder livrar. E chegando no meio das pessoas, lá estavam os policiais. E aí, você acha quem foi preso? Os brancos ou o preto? O preto nem sequer foi ouvido, já foi direto para o caburão da polícia, foi preso. Os brancos falou que foi o negro que tinha roubado o celular. Então, muita coisa absurda que nós assistimos e ouvimos durante tanto tempo que a gente está nessa vida. A gente vê tantas coisas absurdas e etc. Aí eu aproveito a oportunidade, como fala aqui, se a exclusão é por causa da socioeconômica, Ou seja, se a pessoa for um negro, eu pergunto para todos que estão aí assistindo, se for um negro e esse negro for uma pessoa bem sucedida, tiver muito dinheiro, Vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse uma pessoa, negro, não estou excluindo aqui ninguém, não quero excluir ninguém, Só quero dar um exemplo. Se eu fosse um negro, mas daqueles feião, que eu sou bonito, e eu fosse cheio do boró, cheio do dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro, você acha que eu era excluído? Será que as pessoas não queriam, todo mundo queria fazer amizade comigo por causa que eu tinha dinheiro? É uma questão difícil de responder, Mas essa questão aí, o camarada tendo dinheiro, eu acho que não tem preconceito com ele não, porque o que vale aqui no Brasil é grana, Então tá aí. Eu acho que, não sei se eu respondi, mas valeu aí, muito obrigado, Eu espero que tenha contribuído aí, tá certo? Valeu! Então, essa questão de preconceito no Brasil é mais uma questão socioeconômica, de fato, porque nós valemos o que nós temos, Infelizmente, se eu não tenho nada,
não tem valor nenhum. Então, para mim, no meu modo de ver, socioeconômica, e ainda mais quando a pessoa é negra, né? A pessoa é negra fica bem mais explícito esse preconceito no nosso país. É o meu pensamento. Valeu? O preconceito no Brasil está pautando muito mais exclusão socioeconômica do que na questão étnica. Acredito que a exclusão aí seja voltada mais pela posição econômica do cidadão. Hoje, digo assim de passagem, na maioria das vezes os brasileiros não olham muito pela cor da pele. Só quer saber se é rico ou se tem um poder aquisitivo satisfatório. Por isso, as pessoas olham mais na riqueza. Quem tem um carro bonito, quem tem um apartamento bonito, quem tem uma fazenda melhor, bons veículos, um poder aquisitivo, boa poupança, e não olha assim a cor da pele. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Se eu chegar ao banco com uma pessoa negra, se essa pessoa de outra cor, da negra falada, não é? Se o poder dela aquisitivo for melhor do que o meu, evidentemente que ela vai ter primazia sobre mim, porque o que vai prevalecer aí não é a cor da pele, mas o dinheiro, o poder que ela tem econômico. Olá pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito do projeto da Consciência Negra, a pedido do professor Edmilson. Abraços e lembranças a todos vocês, porque não estou em Bipitanga no momento, estou em Vitória da Conquista. Estou improvisando um pouco a argumentação, até porque não trouxe papel, anotei algumas coisas nos meus dispositivos móveis. E aí a gente vai falar um pouco sobre o tema. Para quem não me conhece, meu nome é Jean de Oliveira, eu sou psicólogo, atuo em Bipitanga desde o ano de 2012. E como me pediram para participar falando um pouquinho sobre o tema, a pergunta que me foi passada foi: é correto afirmar que o preconceito no Brasil está pautado muito mais na exclusão socioeconômica do que na questão étnica? Vamos por partes. Eu queria que vocês entendessem primeiro o que é preconceito. Então eu simplesmente abri meu dicionário, pesquisei a palavra preconceito e está escrito o seguinte: dicionário Michaelis, preconceito, substantivo masculino, conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, ideia preconcebida. Você sabe o que é realmente preconceito? Preconceito é quando você chega para a sua criança dentro de casa, seu irmão mais novo, seu filho, e diz: come cenoura, come sopa. Ele olha, acha feio e fala: não quero, é ruim. Ele nem provou. Às vezes quando ele prova ele acha bom. Isso é preconceito. Ele já tem uma ideia antecipada, mas que não é baseada nas experiências dele sobre aquilo. Quando você fala de preconceito com relação às pessoas, imagine que alguém passe no meio da rua e você olha: poxa, não fui com a cara de fulano de tal. Deve ser uma pessoa bem ruim, né? Uma pessoa chata, uma pessoa exibida. Isso é preconceito. Só que o preconceito, ele é uma maneira até de você se prevenir de algumas coisas. Porque se você está numa rua perigosa e você acha um tipo mal encarado, vestido de uma maneira estranha, é o teu preconceito que faz com que você se desvie dele, que você evite de correr um risco. Afinal de contas, ele pode sim ser humilhante. Então o preconceito tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. E a gente precisa aprender a conviver com o preconceito enquanto ferramenta para conviver melhor. O preconceito ele pode ser um preconceito burro, do tipo que faz você olhar para uma pessoa na rua e pensar que ela é uma pessoa ruim sem ter nenhum motivo para isso. Mas ele também pode fazer com que você note que tem alguma coisa errada com algumas pessoas em alguns lugares e evitar um perigo. Então o preconceito não é necessariamente uma coisa ruim. Hoje em dia as pessoas falam de preconceito como se fosse sinônimo de ódio. E não é. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já que a pergunta fala de preconceito étnico, vamos ver o que é etnia. Dicionário, viu gente? Não é pai dos burros, é pai dos inteligentes. O que é uma etnia? É uma população ou grupo social que apresenta homogeneidade cultural e linguística, compartilhando história e origens comuns. Sabe o que é uma etnia? Uma etnia é um conceito de povo, um conceito de nação. O Brasil foi constituído de negros, índios e brancos. Nós falamos a mesma língua, nós moramos no mesmo lugar, nós temos uma história em comum. Nós somos uma etnia.
Mas aí as pessoas pensam, negro é etnia? Não, negro não é etnia, negro é raça. Raça é um conceito que a gente traz da biologia que diz respeito às características físicas de um determinado ser vivo. Então veja, vamos aqui alguns dados de estudos realizados no Brasil na área de genética, retirados da plataforma de pesquisa Cielo, da autoria do pesquisador Sérgio Pena, entre 2004 e 2011. 45% dos brasileiros têm 90% do perfil genético de um negro. Ou seja, temos ancestrais negros ainda que não saibamos. 75% dos brancos das regiões Norte, Nordeste e Sudeste têm ancestrais negros. E na região mais branca do Brasil, que é o Sul, 49% dos brancos têm ancestrais negros. Agora compara isso com os Estados Unidos, onde tem apenas 5% da população que sofreu miscigenação. Por que você acha que o Brasil é racista ou tem algum preconceito se nós somos o único país do mundo com esse grau de miscigenação? Se nós éramos tão preconceituosos com os negros, por que um negro, quando tinha alforria, podia empreender, ter propriedade privada, inclusive ter outros escravos negros? Por que é que os negros conseguiram se casar com mulheres brancas e se miscigenar se nós somos tão preconceituosos? Para pensar se não tem alguma coisa errada. Agora veja, às vezes apontam que 67% dos negros que estão em problemas com a justiça, que estão presos, 67% da população carcerária brasileira é negra, segundo o Ministério da Justiça. Só que quando você vai ver o nível de escolaridade desses rapazes que estão presos, você vê que 53% não concluiu o ensino fundamental. Aí eu pergunto para vocês, o problema é ele ser negro ou o problema é ele não ter estudado e se tornar um meliante? Responde para mim. Outra coisa que é importante estar apresentando para vocês é que 88% dos detidos vai para a cadeia por posse de drogas e 1/3 dos presos está respondendo por tráfico de drogas. Então o problema é o cara ser negro ou o problema é o cara ser viciado ou trambiqueiro? Responde para mim. Tem um outro ponto que eu queria apresentar para vocês, que é o seguinte, pessoal. Os negros não são uma etnia. Os negros que compõem os escravos que estavam aqui no Brasil, do qual nós somos descendentes, eles não vieram nem do mesmo país. Eles vieram de Angola, Moçambique e Sudão. São 3 países em locais diferentes da África, com culturas diferentes, com religiões diferentes, com idiomas diferentes. Então a gente não pode falar de negro, a gente pode falar de negros. Assim como a gente não pode falar de índio no Brasil, e sim índios. A pessoa fala, os portugueses mataram muitos índios. Tá, mas vocês sabiam que existiam tribos indígenas que ficaram do lado dos portugueses contra outras tribos indígenas? É só pra gente pensar um pouco. Então, olha para Ibipitanga. Quando uma pessoa compra um carro novo, o que ela faz? Banca gostoso, se exibe. Quando a pessoa compra uma moto nova, o que ela faz? Banca gostosa, se exibe. O que a pessoa faz quando compra um celular novo? Fica pancoso e se acha melhor que os outros. Não é verdade? Então, qual que você acha que é a resposta? O preconceito no Brasil está mais baseado em etnia, em raça ou em condição financeira? Pensem nisso. Valeu, pessoal. Bom, sobre a pergunta, é correto afirmar que o preconceito no Brasil está pautado muito mais na exclusão socioeconômica do que na questão étnica? A minha opinião é que o preconceito está intimamente ligado tanto à exclusão socioeconômica quanto à questão étnica. Não há como separar as duas questões, porque basta só a gente pensar que existem vários tipos de preconceito. O preconceito contra vários grupos, né? Existe o preconceito contra os nordestinos, contra os pobres, negros, moradores de periferias, as pessoas que moram no interior, muitas vezes também sofrem preconceito. Mas a gente tem que ressaltar que o preconceito étnico é o que se sobressai.
né, o preconceito contra os negros, porque a gente percebe e a gente vê, acompanha nos telejornais, principalmente, várias pesquisas que são feitas e elas apontam, né, os negros como aqueles que mais sofrem com desemprego, com a violência, o número de homicídios no Brasil, principalmente, é maior entre os negros. Eles também sofrem com a falta de escolaridade ou a baixa escolaridade, então acabam também ficando desempregados por causa disso, né? Então, quando se trata de negros, ainda que eles tenham uma situação econômica favorável, né, satisfatória, que tenham estudado, que tenham nível superior, que tenham casa boa, carro, ainda assim o preconceito está presente na vida deles, né, no dia a dia. E eu acredito que isso se deve ao fato de o Brasil ter tido mais de 300 anos de escravidão e ter sido um dos últimos, ou se não o último país, né, no mundo a libertar seus escravos. Depois que fez isso, o Brasil simplesmente os jogou à sua própria sorte e não lhes deu atenção, não os inseriu na sociedade, não fez políticas públicas de inclusão nas escolas, no mercado de trabalho, e eles ficaram aí jogados à sua própria sorte. Muitos permaneceram, inclusive, nas senzalas onde viviam, e alguns voltaram para suas terras de origem, mas a maioria ficou sem rumo, sem ter para onde ir, né? Então, o Estado que é o grande culpado desse preconceito existente até hoje em relação ao negro, né? E então, a minha resposta é essa, a minha resposta à questão é que não, que as duas questões elas estão ligadas, mas a questão étnica é mais relevante, né? O preconceito em relação à questão étnica é bem mais relevante. Isso falando de Brasil, né? Nós estamos falando do nosso país. É essa a minha opinião. Olá, queridos e queridas. Eu sou Vieira Tiago, de Moçambique, da província da Zambésia, distrito de Pebane. Sou profissional há mais de 2 anos. Estou aqui em missão de serviço e trabalho com crianças. É de mostrar o vídeo. E estou fazendo esse vídeo a pedido da Escola Municipal de Alvinópolis, onde estão em uma semana da consciência negra e terão como tema a educação não tem cor. E estou aqui para relatar muito mais sobre questões socioeconômicas do nosso país e questões étnicas, né? Dizer que nosso país, infelizmente, enfrenta essas duas grandes dificuldades de preconceitos. Primeiro, há preconceitos sim socioeconômicos, porque os que têm vivem isolados dos que não têm. Os que têm vivem entre si, os que não têm vivem por si. Tipo, a discriminação, pelo fato do que dificilmente consigo explicar isso, mas é o comum de ver. Eu acho que isso é global. Mas o nosso país enfrenta isso e a gente cria também mecanismos de poder sair da mesma situação, só que torna-se difícil porque cada um pensa em si. Há essa acepção. E por questões de etnia, por questões de racismo, por questão de cor, há também essa discriminação. É notório no nosso país vermos, por exemplo, os negros andarem entre si e os brancos entre si. Às vezes, quando essas pessoas elas se unem, é por interesse. Como profissional aqui na escola, onde eu tenho trabalhado com as minhas crianças, e vou entrar na sala para mostrar o trabalho que eu tenho feito aqui no meu distrito com esses meninos. Eles estão a fazer teste de educação visual, desenho, e é assim que tenho trabalhado com eles e que tem sido o ensino deles também.
Poxa! Essa aqui é o nome dele aqui? Elícia! Sumaya 1, Sumaya 2. Sim, será que nesse nosso país há discriminação entre pessoas por questão de raça? Porque existem brancos e negros? Ou também por questões de dinheiro? Porque existem pessoas que têm e os que não têm. Como é que vê essa situação? O que acontece aqui é que quando, por exemplo, as pessoas que têm tentam se exibir, né? Exibir a outro que não tem. Então o que acontece, aquela pessoa que não tem pensa do seu jeito, né? Pensa do seu jeito, e aquela pessoa que tem também pensa do seu jeito. Tenta humilhar outro, porque ele não tem, não é nada, já que ele tem pouco, ele não tem, não consegue ter, então pensa que o outro já não é nada. Não é nada. Então é por aí que acontece. Mas no caso de negros e brancos também, aí também acontece. Sim, como? Acontece. Aí acontece como? Porque, os brancos, você sabe que branco é branco, né? Branco é branco. Mas não são muitos que fazem. Mas nesse sentido, quem discrimina é o branco ou o negro? Ou os dois discriminam-se entre si? Aí então melhor tem que falar com os dois. Sim. Tem que falar os dois. Porque é normal um branco ter, outro negro não ter. Sim. O que acontece é que branco é branco, negro é negro. Sim. Então, acontece nós trabalhamos às vezes para brancos, né? Sim. Na verdade, às vezes, muitas vezes acontece que nós trabalhamos para brancos, mas eles nunca trabalham para o negro. Isso é difícil, né? Uhum. É difícil, não sendo que está no aparelho do Estado. Então é isso que acontece. Nós, moçambicanos, não sabemos usufruir daquilo que nós temos. E as pessoas de outros países, os estrangeiros vêm aqui e nos tiram nossos bens, e ainda nós continuamos a ser mais pobres, e por sermos pobres não somos bem vistos e não somos bem recebidos. Quem é recebido, um moçambicano que é bem recebido é aquele que está numa boa posição, aquele que tem caire, aquele que tem dinheiro. Por sermos escuros. Os ricos têm vivido entre si, os pobres entre si. Exatamente. Em termos de economia, e os que têm, aliás, os brancos vivem entre si, os negros entre si, ou todos estão juntos, socializados? Sim, bom, eu penso que os negros vivem entre si e os brancos entre si. Porque isso existe, mas se um negro estiver com um branco é por causa de interesse. E é de salientar, dizer que o maior número da população aqui não possui condições econômicas e muitas delas passam por necessidades e passam por dificuldades. A minoria é que possui condições, a minoria é que possui economia. E para a população que não possui economia, seja na área de educação, saúde, são muito vulneráveis. Não há qualidade na educação, não há qualidade na saúde e não há qualidade no bem-estar da própria sociedade, porque eles não detêm o poder
E Neil, qual a opinião para as cotas de 20% para negros em concursos públicos? Sou totalmente a favor das cotas. As cotas são uma indenização. Esse país teve mais de 300 anos de escravidão. Mais de 300 anos de escravidão. A fortuna desse país foi construída por escravos. Algumas das fortunas que até hoje mandam no Brasil são resultado de mais de 300 anos de escravidão. Esses homens e mulheres foram jogados no olho da rua, da noite para o dia. Ninguém indenizou o seu trabalho. Ninguém indenizou a perda dos seus filhos. Ninguém indenizou-os pelos maus tratos, por serem alvo para brincadeiras de tiro ao alvo, por serem carne para brincadeiras de vamos chicotear um negro. Ninguém nunca os indenizou. Depois os lançaram no olho da rua. Eles começaram a vagar de cima e abaixo nas estradas desse país, porque eles não tinham para onde ir. Aí fizeram uma lei da vadiagem, que se o sujeito fosse achado vagando, tinha de ser preso. Eles começaram a construir o que podiam construir para morar em algum lugar, para dizer que tinha uma casinha, numa favela qualquer. Foram condenados à pobreza. Lhes negaram o direito ao acesso mínimo à educação. Entre eles estava o maior número de analfabetos, o maior número de assassinados, o maior número de mulheres violentadas. As mulheres negras eram tidas como prostitutas, como peça de diversão. Quem paga isso? Quem paga isso? Quem faz justiça? Quem? Então eu sou totalmente a favor. O Estado brasileiro, a nação brasileira deve aos descendentes de escravos. Deve respeito, deve pedido de perdão, deve indenização, deve. É um débito moral. É um débito econômico. E não tem nenhum negro dizendo eu quero ser pago pelo que os meus pais, meus avós, meus tataravós sofreram. Os negros só estão dizendo: abram as portas que vocês fecharam para nós, porque se nós entrarmos lá, nós vamos disputar de igual para igual. Isso é justo. Isso é justo. Simplesmente isso é justo. Da mesma forma como tem cotas para quem vem das escolas públicas. É justo. Porque esse país é milionário. Esse país é a 6ª economia do mundo, mas é o país mais injusto das nações modernas. O problema desse país não é falta de dinheiro, é falta de caráter. Falta de vergonha. É por isso que esse país é a meca dos estupradores. Eles aprenderam isso com a escravidão. Esse é o problema. É justo.
acessibilidade em todos os níveis. É justo. Indenização. Reconhecimento de mais de 3 séculos de injustiça.